primeiro nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11, Filipenses 1, de 3 a 11. Eu peço que todos fiquem de pé para lermos reverentes na palavra do nosso Deus, aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Leiamos então. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos meditar, queridos, sobre o que nos faz vir à igreja, qual é o nosso relacionamento com a nossa igreja. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido todos os meios para que possamos expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor através dos cultos que te rendemos. Recebe, pois, ó Deus, a nossa atitude de culto. Seja, Senhor, com todos aqueles teus servos que porventura não puderam estar aqui conosco, que estão em viagens, que estão com dificuldades. Conforta seus corações e faz, ó Deus, com que se sintam participantes conosco dessa mesma alegria. E agora, ó Deus, quando vamos meditar sobre a tua palavra, rogamos que o Senhor trabalhe os nossos corações para nos fazer refletir, ó Deus, sobre a verdade que vivemos no Evangelho do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós somos movidos por estímulos. Nós precisamos de estímulos para fazer todas as coisas que fazemos. Quando não temos estímulos, elas ficam falhas. E esses estímulos a gente pode dividir em dois grupos importantes. O primeiro deles é a motivação. A gente, para fazer alguma coisa, a gente tem que ter motivação. A gente trabalha por uma motivação, tem um motivo, tem um porquê. A gente estuda por motivações. A gente sai de casa por uma motivação. Ninguém sai de casa à toa. Ninguém está confortável na rede, balançando lá, e de repente, aí começa a sair, eu tenho que sair por nada, vou na esquina para nada. Ninguém. A gente tem sempre uma motivação. O segundo padrão de coisas que nos movimenta, que cria em nós vontade de agir, são sentimentos. Nós somos movidos também por sentimentos. Tem um equilíbrio quase igual. Eu creio que tenha o mesmo peso em nossos corações. As motivações e os sentimentos. O sentimento é aquele negócio que a gente vê o nenenzinho recém-nascido, ele não oferece nada para a mãe, né? Só fralda suja, grito, não dorme de noite, xixi, cofada, e a mãe está lá, abraça, beija, não cansa nunca dele. Ela é movida por um sentimento. Um sentimento é que faz com que a mãe tenha todo aquele cuidado com o bebê. Né? As mães sabem bem do que eu estou falando, né? Os pais também, os pais com os adolescentes, a mesma coisa, porque os filhos vão crescendo, aí vai aumentando o relacionamento entre o pai e os filhos. E o adolescente da mesma forma, o pai faz
tudo por ele. Não importa se ele está com raiva, faz birra, uma criação, tira zero na prova, mas o pai está lá com a mesma animação com eles, porque tem um sentimento muito forte que o motiva a trabalhar, a ajudar, a cooperar, a trabalhar, a estar por perto. Então, o sentimento é o segundo padrão de forças que nos impelem a fazer tudo o que fazemos. Não é diferente com a nossa igreja. Nós precisamos de algo que nos mova até a igreja. Nós, espontaneamente, sem nenhum motivo, não agimos, não tomamos parte na vida da igreja. Precisamos de algo que nos estimule a isso. Então, queridos, como nós apresentamos dois padrões de forças para isso, né? As motivações e os sentimentos, nós vamos deixar de lado as motivações, porque elas nunca serão úteis para o culto, nunca serão importantes nos trazer para a igreja. É claro que muitas pessoas têm motivações para vir para a igreja, motivações diversas, mas nós não vamos perder tempo pensando nisso, porque elas não são importantes. O importante é quando somos trazidos para a igreja por sentimentos. São os sentimentos que fazem com que o nosso relacionamento com a nossa igreja produza frutos de justiça. Então vamos meditar a respeito dos sentimentos que nos ligam a uma igreja. São muitos também, não é um só. Mas nós vamos então pensar sobre alguns deles. Um muito comum é a simpatia. Já percebeu? Tem muita gente que vai para a igreja porque achou o ambiente simpático, é agradável, gosta das pessoas, gosta do clima, gosta do ar-condicionado, gosta do tempo que está conversando com os irmãos. Termina o culto, a gente não vai embora, né? A gente fica lá na calçada, tem o papo da calçada da frente da igreja, né? Que a gente tem que dizer, vai embora, gente, porque ninguém vai embora lá. O melhor lugar do mundo para conversar é na porta da igreja. É uma simpatia, é uma forma de simpatia. E tem gente que vem para a igreja mais por isso do que por qualquer outro sentimento, porque é simpático o ambiente da igreja, as pessoas da igreja, o seu relacionamento com amigos. Tem outro sentimento que faz com que muitas pessoas também vão para a igreja, é a paixão. A paixão, até pelo Evangelho, a paixão, aquele calor, é o que move muito os nossos irmãos pentecostais. São apaixonados pela igreja, demonstram isso nos seus cultos efusivos, muito assim, acalorados. Uma vez um certo irmão de uma dessas denominações me disse que a nossa igreja é muito fria. E eu perguntei, mas irmão, como fria? Nós somos crentes e somos movidos pelo Espírito. Ele é porque o culto da minha igreja é acalorado. Ele pôde compreender o que ele estava querendo dizer. É que na igreja dele as pessoas cultuam, expressando uma grande paixão pelo que está acontecendo, que não é o caso de muitos de nós. O meu não é. Eu não sou apaixonado pela igreja. Aliás, eu acho que eu não sou apaixonado por coisa nenhuma. Então, esse não é esse o sentimento que a mim, que me liga à igreja, não é a paixão. Muito embora muitos sejam apaixonados pela igreja. Muitos idolatram a igreja. Já perceberam? A igreja é adorada por muitos. Tem muita gente, tem muitas ordens religiosas que a pessoa, quando passa na frente do templo, presta uma reverência, porque aquilo ali é um lugar sagrado. Então pessoas adoram a igreja e isso os prende à igreja. O relacionamento deles está ligado a uma adoração. Tem gente que adora o pastor. Eu me lembro que algumas pessoas da minha família, os mais idosos, tá bem velhinho, quando falava a palavra pastor, quando o pastor ia lá em casa, era um culto à parte. As crianças tinham que ficar tudo pronta desde 7 horas, porque o pastor vai lá em casa. O pastor era uma pessoa assim, adorada dentro da minha família. Então isso motivava, criava laços entre muitas pessoas e a igreja, aquele sentimento de adoração, de idolatria, o que também não é conveniente. Funciona, faz com que as pessoas venham para a igreja, mas isso não nos faz crentes, verdadeiros adoradores. Eu conheci uma seita lá em São Paulo. Na verdade, essa seita teve origem na Amazônia, que eu conheci lá em São Paulo. Chama Santo Daime. É uma coisa que mistura lá crenças indígenas com patentes militares. Lá não tem pastor, tem general, tenente, umas coisas esquisitas. Mas existe essa seita lá em que eles acreditam, eles devem adorar tudo o que diz respeito à religião.
Então, quando eu falei para uma pessoa lá que eu era batista, ela fez, batista, fez assim com a mãozinha. E depois, com o tempo, a gente conversando, eu vim entender que eles adoram e veneram qualquer tipo de igreja, religião, Deus, santo, qualquer coisa. É o conceito deles, é uma idolatria assim exacerbada. Qualquer coisa que diga respeito à espiritualidade é adorado por eles, o que não condiz com o verdadeiro sentimento que deve existir no coração de um adorador de Deus, de um adorador do Senhor. É claro que nós sabemos, queridos, que o verdadeiro sentimento que Deus espera de seus adoradores é o amor. Quando nós somos ligados a uma igreja porque amamos a igreja, essas ligações são sólidas, indestrutíveis, invariáveis, e elas só aumentam, elas nunca regridem. Aí é por isso que a gente vê crente que enfrenta todo tipo de crise na igreja, já viu? A igreja ficou fraca, dividiu, o pastor foi embora, morreu, o pastor morreu, teve uma igreja lá em Piedade que o pastor morreu. Mas essa igreja ficou derretida, parecia que ia acabar, de tanto sofrimento porque o pastor morreu. E eu me lembro que eu estava dizendo, irmãos, os irmãos são crentes em Cristo e não o pastor foi para o céu, Deus vai mandar outro, e para reanimar a igreja, porque a igreja ficou rasa. Eles amavam, parecia que mais o pastor do que a obra em si. Mas, na verdade, o nosso amor deve ser dirigido para a igreja, para a obra de Jesus. Quando somos ligados à igreja, por conveniências, elas podem acabar. Por qualquer outro sentimento, essa ligação pode se enfraquecer. Mas quando somos ligados por amor, nós nunca enfraquecemos o nosso relacionamento com a igreja, mesmo que tenhamos problemas. Toda igreja tem problema, não tem? Tem crises financeiras, tem tristezas. Toda igreja tem problema. Nós vamos ter muitas crises no futuro, com certeza. Teremos, porque estamos num mundo de aflição. Mas se amamos a nossa obra, a obra de Jesus, nunca vamos ter nossos corações abalados. Nesse texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele demonstra para os irmãos a alegria, ele demonstra para os destinatários da carta, os crentes que amavam a igreja lá em Filipos, que a alegria dele era ver esse amor. E ele não fala do amor, ele não diz que bom que vocês amam a igreja. Ele mostra quais são os efeitos daquelas pessoas que amavam, qual é o efeito do amor que aquelas pessoas sentiam pela igreja. Então é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos, a respeito desses efeitos, onde nós podemos medir o quanto nós amamos a nossa igreja. Vamos ver logo aqui no versículo 5, nós encontramos a primeira das qualidades, dos efeitos daquele que ama a sua igreja, é a cooperação. O apóstolo Paulo estava viajando, estava longe do povo quando estava escrevendo, e ele estava falando que ele não esquecia da cooperação das pessoas da igreja. Cooperar significa o que? Trabalhar ao lado, trabalhar junto, colaborar, significa participar dos problemas, das alegrias, de todos os acontecimentos da igreja. Então, queridos, talvez seja a primeira demonstração de amor pela obra, é o desejo de colaborar, de cooperar, operar junto com os irmãos que estão fazendo as coisas. Como é que a gente sente no nosso coração o desejo de cooperar? Eu me lembro eu já tive experiências, graças a Deus, de ver pessoas que chegaram para mim assim, irmão, eu me sinto tão inútil na igreja, eu queria fazer mais, e ele já tinha carros, e eu falei, mas rapaz, você faz isso, você já tem carros, mas é que eu me sinto deficiente, eu preciso fazer mais. O coração dele exigia, apontava para um desejo de trabalhar mais, e eu tive que consolar, não, você é útil, você está fazendo a sua parte, faz o seu trabalho. Consolei ele, mas ele ficava com aquele sentimento de que queria trabalhar mais. Esse sentimento é a prova do nosso amor pela obra, o desejo de fazer alguma coisa, mesmo que já estejamos fazendo, mesmo que já estejamos ocupados, mas brota no coração o desejo de colaborar mais. O que eu posso fazer mais? O que eu devo fazer? A saber, irmãos, existem 3 padrões de atitudes em relação à colaboração da igreja. A primeira delas é a oração, é o desejo de orar pela igreja.
Aqui a gente tem um filtro enorme, né? Que são muitos os crentes que se lembram da sua igreja no sábado, às vezes no domingo, de manhã. É domingo, o despertador toca, porque passou a semana sem se lembrar nem nas suas orações das suas igrejas, porque não amam a igreja. Amar a igreja significa colaborar com ela, e o primeiro padrão de colaboração é com a oração. O segundo é com o trabalho, com o esforço, com a presença, com a constância. E o terceiro é com nossos bens, que são expressos nos dízimos, nas ofertas. Até o pessoal fala que a junta, né, as campanhas missionárias, tem 3 formas de a gente ser missionário, né? É indo para o campo, é orando pelo missionário e é colaborando. A mesma coisa se atribui à igreja. Oramos pela igreja, trabalhamos na igreja e colaboramos com o sustento da igreja, que é a nossa forma de cooperar. E numa dessas 3 áreas, então, nós encontramos um campo mais fértil e trabalhamos, agimos. No mesmo versículo nós encontramos uma outra característica do amor que temos pela igreja. No fim, diz assim, ó, desde o princípio até agora, que nos traz uma ideia de constância, de permanência, de perseverança, de estar sempre presente, sempre participante, tomar parte na vida útil da igreja. Há muito tempo atrás eu ouvi uma pregação sobre esse, o título era esse, a vida da igreja, a vida da minha igreja. Aquilo tocou meu coração, porque eu não participava da vida da minha igreja. Eu vinha para os cultos, até era mais ou menos frequente nos cultos, embora eu não fosse ainda batizado, eu já estava na igreja, mas não sentia. Quando o pastor falou aquilo, tocou meu coração, eu vi, de fato, eu não participo da vida da igreja. Eu participo do culto, participo dos eventos, participo disso, daquilo, mas não da vida da igreja. Participar da vida da igreja significa estar ligado a ela em tudo que vai acontecer, mesmo que esteja ausente. É muito comum alguns dos irmãos, hoje mesmo os irmãos devem estar dando falta do irmão Alonso, que está sempre conosco, mas ele avisou, preocupado, durante a semana ainda já mandou mensagens dizendo, não, talvez eu não consiga estar lá, porque estou em viagem, ele está pensando na igreja. É muito comum, eu já vi aqui em outras situações, muitos irmãos me mandarem mensagens no meio da semana, sabe, dizendo, irmão, não vou poder estar presente por isso, por isso. Isso denota, isso conota amor pela igreja, uma preocupação pela igreja dele. Ele não vai estar presente, todos nós fazemos falta quando não vimos, quando não estamos aqui. Outras pessoas percebem, sentem a nossa falta. Então, saber disso, reconhecer isso, se preocupar com isso é uma demonstração de amor. Na sequência do texto, nós encontramos o apóstolo Paulo falando, estou plenamente certo. Perdão, no versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes comigo da glória, da graça. Então aqui nós encontramos a terceira característica do amor que temos pela igreja, a comunhão, a participação da vida de uns dos outros. Vamos medir, irmãos, qual o nível de amizade que tem surgido entre nós? Qual o nível de relacionamento que nós temos extra-culto? Porque o culto acaba, a gente se espalha, né, pela cidade, quase não nos vemos. E como é o nosso sentimento de uns pelos outros ao longo da semana? Este sentimento reflete o nosso amor pela igreja. Reflete o quanto estamos envolvidos com a nossa igreja por amor. Porque existem outros sentimentos, como a gente viu, né? O casal de namorados vai embora da igreja, mas continua namorando, então não é a paixão. Marido e mulher saem da igreja, continuam vivendo juntos, mas não é o amor pela igreja, é o casamento. Então, o que reflete o amor que temos pela igreja é a nossa ligação uns com os outros, independentemente do nosso convívio social. Somente o nosso convívio de coração, estamos longe, estamos pensando uns nos outros, orando uns pelos outros. Então lembra aí, irmão, quantas vezes o irmão orou por muitos da igreja? Por quantos você orou essa semana? Esse número que tem no seu coração, a gente não precisa se confessar aqui, né? Mas esse número que você pensou aí reflete a intensidade do seu amor pela obra de Jesus que se manifesta no mundo exclusivamente pelos crentes. Não é pelo templo, não é pela igreja
quem venera a igreja são idólatras. Mas nós amamos os membros da igreja. Então, quanto mais nós nos lembrarmos uns dos outros durante a semana, orarmos uns pelos outros, nos preocuparmos uns com os outros, como o apóstolo Paulo diz, eles participavam do sofrimento dele, sabiam o que ele estava pensando, entendiam o pastor, estava longe, Paulo não era o pastor deles, era um missionário que passou por lá e nunca mais saiu do coração deles, porque amavam a igreja, amavam a obra. Eu recebi e compartilhei com os irmãos por esses dias, nós vimos, testemunhamos uma demonstração de amor muito interessante da congregação, da igreja lá em Sorocaba, onde eu trabalhei, que resolveu participar do meu estudo futuro de seminário. Isso é uma demonstração de amor pela obra de Jesus, não é pela igreja, não é por mim, não é por nada disso, é simplesmente pela obra de Jesus. Inclusive, eu estava vendo lá no boletim deles agora, consta um convênio missionário com o irmão Jeffer Bernardo lá de Balsas, que não tem nada a ver com Sorocaba. Talvez muitos lá tenham ouvido falar pela primeira vez em Balsas por causa disso. Como eu, que a vida inteira eu não conhecia Balsas, não sabia, vocês irmãos sabem. Balsas não é muito famoso no país, não. Ficou mais famoso agora por causa do homem que sabe escrever com a caneta azul. Mas antes disso, poucas pessoas ouviam falar de Balsas. Eu mesmo nunca ouvi falar de Balsas. Eu passei por aqui quando vi a cidade, gostei da cidade, até algumas pessoas disseram: o que você viu em Balsas? E eu nem soube explicar, porque era o Senhor que queria que eu viesse para cá. Mas Balsas não é famoso, e aquele povo lá de Sorocaba, daquela igreja hoje, conhecem os irmãos, oram pelos irmãos, somente porque em alguns deles surgiu no coração o desejo de participar do nosso ministério aqui em Balsas, no outro lado do país, só por amor a Jesus. Esse relacionamento que aquele povo, aquela igreja tem com Jesus é indissolúvel. Pode o mundo acabar, mas isso nunca vai acabar, eles sempre vão amar a obra. Como certamente muitos de nós que colaboram com missionários, nos preocupamos com missionários. Qual foi o último missionário por quem você orou? Essa distância entre a nossa oração e o momento de hoje reflete o tamanho do nosso amor pela obra de Jesus. Tem gente andando pelo mundo, dando a vida pela obra de Jesus. São nossos irmãos. E nós não oramos por eles somente porque não amamos a obra de Jesus. Não é porque a gente não conhece ele, não é porque a gente não sabe o nome dele, é somente porque o nosso coração tem uma distância entre a obra de Jesus e o nosso sentimento. E na sequência do texto aí nós encontramos uma outra qualidade, um outro efeito do amor que temos pela obra de Jesus. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. O apóstolo Paulo pede a Deus que esse amor se consolide em quê? Em bênçãos materiais? Não. Em que? Em bênçãos especiais? Não. Em favores? Não. Mas que o amor aumente a cada dia. Essa é a melhor dádiva que temos quando amamos a igreja. Domingo que vem o nosso amor será maior. No outro mês será ainda maior. E ele não para de crescer até que nós estejamos lá no céu junto com Jesus. E eu não sei, não tenho certeza, mas acredito que lá vai continuar crescendo o nosso sentimento. Portanto, é o que nós podemos esperar quando entendemos o amor que temos pela obra, é que esse amor vai aumentar cada vez mais, nos trazendo conhecimento sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí sim nós podemos ler o versículo 11, que é onde nós encontramos a vida, a evidência da vida cristã em cada um de nós, cheios do Espírito, cheios do fruto da justiça, que é o Espírito Santo, o qual é mediante Jesus, através da pessoa de Jesus e exclusivamente para a glória e louvor de Deus.
Portanto, queridos, a melhor forma de glorificar a Deus é amar a sua obra aqui na terra. Enquanto tivermos dificuldades com o amor à obra de Jesus, temos dificuldades em cumprir a nossa missão na terra, de glorificar a Deus. Então que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos os seus adoradores verdadeiros, glorificando o seu nome todos os dias, amando a obra que Jesus nos deu. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, e orarmos mais uma vez, pedindo as bênçãos do Senhor para a sua palavra aos nossos corações. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos mostrado direções, tem feito, ó Deus, com que nossos corações sejam norteados pela tua palavra. Continua, Senhor, enriquecendo nossas vidas com os teus conselhos, fazendo, ó Deus, com que todos nós sejamos exortados a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante da obra de Jesus aqui na terra. Fazendo, ó Deus, com que todos nós venhamos a ser crentes conforme o teu coração. Te agradecemos por esses momentos de culto e te pedimos, ó Deus, que o teu acompanhamento, a tua direção permaneça sobre nós ao longo deste dia. Seja, Senhor, conosco agora na EBD, ao longo de toda a tarde, nos preparando para o culto de logo mais à noite. É o que te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, queridos, silenciosamente ao som do pós-culto. Depois da música, nós nos dividimos em classes. Oremos.